Bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre linhas de tendência. Antes de tudo, eu quero lembrar vocês sobre o que eu já falei no início da mentoria, que o nosso mercado ele é dominado por duas forças, força compradora e força vendedora, né? Que obviamente são os nossos touros e ursos. Eu preciso entender que, como trader, como investidor, enfim, como analista gráfico, se eu quero ter uma alta assertividade nas minhas operações, eu preciso saber identificar qual força está dominando o mercado naquele momento, para que eu sempre opere a favor dessa força, né? Então, a gente vai começar falando aí, explicando o conceito dessas duas forças. A primeira força que está dominando o mercado é a força compradora, que é marcada pela nossa querida LTA. O que é uma LTA, pessoal? Linha de tendência de alta. Vocês vão observar que quando o preço está no momento de forte ação da força compradora, tá? A linha de tendência de alta, ela é uma forte atuação da força compradora. O que vocês vão observar no momento em que essa linha de tendência de alta está acontecendo? Que basicamente o mercado ele faz um movimento de topos e fundos. Então, ele está subindo, tá? Se eu tenho ali uma forte atuação da força compradora, vale dizer que a LTA, ela é nada mais, nada menos do que um suporte na diagonal. Lembra que quando eu expliquei para vocês, dei aula de suporte para vocês, eu expliquei que toda a zona de suporte é uma região onde nós temos ali uma forte atuação da força compradora, que quando o preço chega naquela região, nós efetuamos uma operação de compra. Na LTA, pessoal, é a mesma coisa. Eu tenho aqui como se fosse um suporte na diagonal. Ou seja, toda vez que o preço chega nessas zonas aqui de suporte, na diagonal, que é a nossa LTA, nós efetuamos operações de compra, acreditando que o preço vai tocar ali naqueles pontos e vai começar a subir a partir daquele momento. O que vocês vão observar numa LTA? Que sempre, sempre, sempre eu tenho ali um topo mais alto do que o topo anterior, ok? Um topo mais alto do que o topo anterior. Assim como um fundo vai ser sempre mais alto do que um fundo anterior, certo? Então, isso é uma LTA, é uma formação ali de topos e fundos ascendentes, onde o preço está valorizando, está ficando mais caro gradativamente, e eu vou sempre operar ali, eu vou sempre operar ali nas regiões de fundo, né? Porque eu entendo que ali é um suporte na diagonal, onde o preço tende a tocar e começar a subir novamente, beleza? Ao contrário disso, pessoal, nós temos também a nossa LTB, tá? O que é a LTB, pessoal? LTB é exatamente o contrário da LTA, que é uma linha de tendência de baixa, que é marcada por uma forte atuação da força vendedora. Ou seja, quem está dominando o mercado no momento em que está se formando uma LTB, pessoal? Exatamente a força vendedora, né, que são os ursos. Então, o que vocês vão observar? Qual que é o movimento que o mercado faz quando está se formando ali uma LTA? Ele faz topos e fundos descendentes, ou seja, não passa de uma resistência, vou pegar aqui a marcação, ele não vai passar de quê? De uma resistência na diagonal, onde um topo é sempre mais alto, desculpa, um topo é sempre mais baixo do que o topo anterior. Esse topo vai ser sempre mais baixo que esse, que vai ser mais baixo que esse, que vai ser mais baixo que esse. Obviamente, um fundo também sempre vai ser mais baixo do que o fundo anterior. Então, isso é a LTB, é onde eu tenho ali uma forte atuação da força vendedora, marcada pela atuação dos ursos que estão dominando o mercado naquele momento. Se eu tenho ali LTB, que é igual a uma resistência móvel, né? Toda vez que o preço toca nessas linhas de LTB, eu faço exatamente a mesma operação que eu faria, por exemplo, numa resistência, que seria uma operação de resistência, que é uma operação de venda. Porque toda vez que o preço chega nesses pontos, eu acredito que ele vai bater ali
e ele vai continuar caindo, tá? Então, essa é a parte teórica da linha de tendência de baixa e a linha de tendência de alta, tá? Vocês vão operá-las como se elas fossem suportes e resistências na diagonal. Então, a mesma operação que eu faria no suporte, eu faço numa LTA. E a mesma operação que eu faria numa resistência, eu faço numa LTB, ok? Vamos aqui para o gráfico agora, que eu vou mostrar para vocês em relação à marcação e aos pontos de entrada. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só um instante. Vamos lá. Aqui eu tenho a tela da minha corretora, tá, turma? Vocês vão observar que o tempo inteiro o mercado está ou numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, tá? Muitas vezes ele não vai fazer movimento nenhum porque ele está em uma fase de acumulação. Resumo, o mercado ele é todo interligado por topos e fundos, como eu já expliquei para vocês nas primeiras aulas, tá? E tem momentos em que ele vai estar fazendo topos e fundos decrescentes ou topos e fundos crescentes. Quando ele está fazendo topos e fundos decrescentes, é porque ele está o quê, pessoal? Caindo. Ou seja, ele está fazendo uma linha de tendência de baixa, ok? Como aqui nesse caso, por exemplo. Vai ter outros determinados momentos que ele vai estar fazendo deixa eu fechar isso aqui, que ele vai estar fazendo uma linha de tendência de baixa, ou seja, vocês vão observar que os topos e fundos, eles são crescentes. O preço está ficando mais caro, ele está valorizando gradativamente, onde um topo é sempre mais alto do que um topo anterior e fundo também, e assim sucessivamente, ok? Qual que é a forma correta de marcar essas tendências, pessoal? Quando eu tenho ali, com exceção, eu falei que tem momentos que ele não faz topos e fundos, que é, por exemplo, nesses momentos aqui, que eu expliquei para vocês sobre essa movimentação gráfica, eu acho que lá no primeiro ou no segundo módulo, né, que tem momentos que o preço faz isso daqui, pessoal. O que que é isso daqui? É um momento de consolidação ou acumulação. O preço não está fazendo topos e fundos, ele está andando como? Em linha reta, certo? Então, com exceção desses momentos aqui, o mercado ele sempre está fazendo topos e fundos ascendentes ou descendentes, beleza? Então, o que que acontece? Quando eu abro ali o mercado, quando eu vou selecionar algum par para poder operar, eu já tenho que bater o olho e identificar qual é o movimento que ele está fazendo aqui, ali naquele momento. E só de olhar para cá, o que que eu observo, pessoal? Que ele está vindo de uma tendência aqui de alta e nesse momento aqui ele está mais lateralizado. Né? Ele está meio que andando de lado, mas ele veio de uma tendência de alta aqui de trás, ok? Quando eu vou fazer a minha marcação de linha de tendência, eu sempre marco no tempo gráfico atual. Ou seja, se eu opero em 5 minutos, eu vou marcar as minhas linhas de tendências no período gráfico de 5 minutos, ou seja, período de vela 5 minutos. Como que eu vou projetar essas linhas, pessoal? Eu sempre vou projetar, se eu tenho uma linha de tendência de alta, eu vou projetar através dos fundos. Por quê? Se eu venho aqui ferramentas gráficas, pego a linha de tendência e eu vou projetar aqui, por exemplo, esses fundos aqui, quando o preço toca nessas regiões de linha de tendência, eu faço uma operação de compra, né? Eu estou operando a favor da tendência. Se eu fosse projetar essa linha, pessoal, se eu fosse projetar ela interligando, por exemplo, topos, que tem muita gente que projeta assim, e eu fosse fazer uma operação aqui, por exemplo, eu estaria operando, fazendo uma operação de venda que estaria sendo totalmente contra a tendência de alta que está aparecendo ali. Por isso, toda vez que eu vou fazer as minhas marcações de linha de tendência de alta, eu sempre vou projetar interligando ali fundo com fundo, tá? Então, qual que é o primeiro passo? Você vai vir aqui em ferramentas gráficas, vai pegar a sua linha de tendência e vai projetar fundo com fundo, sempre dos pavios, ok? Fundo com fundo, projetando sempre dos pavios, tá? Tem muita gente que marca no corpo, e aí você vai perguntar, Ana, qual que é o certo? Eu aprendi a marcar no corpo, né? Tem gente que já está no mercado há um tempo. Qual que é o certo? Eu, Ana, aprendi assim a marcar nos pavios, é o que dá resultado para mim, até porque eu opero retração de vela, então eu preciso marcar dessa forma aqui, sempre pegando dos pavios, tá? O que que eu, Ana, gosto de fazer, pessoal? Como que eu opero linhas de tendência? De duas formas. Primeiro, eu considero que, quando eu estou operando ali linha de tendência, eu sempre vou considerar, deixa eu pegar aqui, o primeiro toque, deixa eu pegar um textinho aqui, eu sempre vou considerar o primeiro toque, que foi, por exemplo, o que está aqui embaixo,
como marcação, ok? O meu segundo toque, que foi, por exemplo, aqui, que vai ser a minha confirmação da linha de tendência, ou seja, ele fez 2 fundos ali ascendentes, ok? Meu segundo toque vai ser sempre a confirmação. E o meu terceiro toque, pessoal, vai ser o meu ponto de entrada, ok? Ou seja, a minha operação, ela vai ser executada aqui, no terceiro toque, tá? Porque o primeiro toque eu só estou verificando ali que possivelmente o preço vai começar a subir. O segundo toque vai ser só para eu interligar aqueles 2 fundos existentes ali. E a partir do terceiro toque, eu posso começar a efetuar as minhas operações de linha de tendência, tá? O que acontece? O terceiro toque, ele costuma ser o mais assertivo de todos, tá? Então, vai ter situações que vocês vão pegar no quarto toque, no quinto toque, que eu vou explicar agora para vocês em que situações seriam essas, mas se você quiser ser mais assertivo, priorize pegar apenas no terceiro toque, porque ele é mais assertivo, tá? Outra coisa importante de ressaltar, você nunca vai pegar uma operação apenas pela linha de tendência, ok? Então, só pela linha de tendência aqui não vai ser o motivo suficiente de você fazer a sua entrada. Se eu quero pegar uma operação numa linha de tendência, eu preciso ter uma confluência ali naquele ponto. Ana, agora você começou a confundir, pelo amor de Deus, o que é confluência? Eu expliquei isso lá nas lives do YouTube, mas se você não assistiu, não tem problema, que eu vou explicar agora de novo. Confluência é quando eu tenho ali um cruzamento entre zona de suporte e linha de tendência. Ou seja, o que é uma confluência, pessoal? Confluência é quando o gráfico me diz a mesma coisa 2 ou mais vezes. Resumo. Quando o preço toca numa região de suporte, o que ele está dizendo para mim, turma? Compra, certo? Imagina se eu tenho ali um cruzamento entre zona de suporte e LTA, que ele também está dizendo para mim compra. Esse ponto X, pessoal, essa zona aqui de confluência, são os melhores pontos de operações do gráfico. Quando eu tenho ali um cruzamento entre uma linha de tendência, por exemplo, e uma zona minha de suporte, tá? Então, se eu tenho ali suporte junto com a LTA, o mercado está me dizendo 2 vezes compra. Então, eu nunca vou operar a LTA só porque a LTA está ali. Eu só vou operar a LTA se eu tiver juntamente ali com a LTA uma linha de suporte minha para poder utilizar aquela LTA ali como um ponto ali fortíssimo de confluência, que seria exatamente o ponto X aqui dessa operação. Olha como que o mercado retraiu aqui nesse ponto, como ele subiu aqui lindamente. Por quê? O gráfico falou 2 vezes para mim, compra. Anota aí no seu caderno, o mercado conversa comigo. O gráfico conversa comigo. Então, eu preciso, se eu quero ter uma alta assertividade, se eu quero ser um bom trader, um bom analista gráfico, eu preciso identificar o que ele está me dizendo ali naquele momento com o movimento que ele fez e com as zonas que eu marquei, tá? Então, quando você for operar, você vai fazer as suas marcações de suportes e resistências normalmente e vai também fazer as suas marcações de linha de tendência, tá? Expliquei como é que faz para marcar aqui a LTA, que eu sempre vou interligar 2 fundos, tá? E vou operar a partir do terceiro. Vocês vão observar que a partir do quarto toque já torna arriscado, ó, tanto que ele veio e aqui ele já rompeu, tá vendo? E eu vou sempre priorizar pegar no terceiro toque ali da linha de tendência, sempre em confluência com as minhas marcações. Então, por exemplo, se eu fosse operar esse par aqui agora, o que eu iria fazer, pessoal? Eu vou vir aqui, deixa eu apagar essas setinhas aqui. Eu vou vir aqui, vou jogar o meu gráfico para H1, vou marcar ali as 3 últimas velas, 3 penúltimas velas, aliás, de H1, ok? 3 penúltimas de H1. Quando não tem pavio, eu posso marcar no corpo, né? Quando tem pavio, eu marco no pavio. Vou jogar ali para 4 horas. Vou marcar ali o meu gráfico em 4 horas também, né? Só ajustando cor, caso ainda não tenha sido marcado. Jogo ali para 4 horas, marco.
volto para 5 minutos. E depois que o mercado está em 5 minutos, tá? Depois que o mercado está em 5 minutos, eu vou projetar a minha linha de tendência. Eu posso projetar pegando um topo, interligando até um fundo, desculpa, interligando até outro fundo. E olha o que aconteceu aqui, turma. Eu nem sabia, tá? Eu fiz essa marcação aqui agora com vocês. Olha o que aconteceu aqui, por que ele respeitou tanto. Olha o ponto X aqui. Ele sempre vai respeitar muito mais quando tiver confluência do que quando não tiver confluência. Vocês vão ver que a linha de tendência ela é tão assertiva que muitas vezes ele vai respeitar o terceiro toque até se não tiver confluência. Mas como eu quero que vocês peguem as melhores oportunidades, é muito mais qualidade do que quantidade, vocês vão priorizar operações onde eu tenho ali confluência entre a minha marcação e uma linha de tendência, ok? Então, eu vou interligar dois fundos, vou aguardar o terceiro toque, e esse terceiro toque, de preferência, ele tem que ser junto com a minha marcação para eu poder pegar a operação, ok? Vou explicar para vocês como que eu marcaria uma linha de tendência de baixa, tá? Deixa eu buscar um ponto aqui, ó. Ah, inclusive aqui foi a mesma coisa, tá? A gente tinha aqui uma linha de tendência, ó, que eu interliguei aqui, ó, esses dois fundos aqui, sem ter confluência nenhuma. Olha como que ele respeitou o terceiro toque, turma, ó. Eu tive um toque aqui, nessa velinha aqui vermelha, né? Um toque aqui, 2 toques aqui nessa vela, e olha como que ele respeitou o terceiro toque. Imagina se ele tivesse aqui uma confluência, turma. Olha como que esse terceiro toque foi muito respeitado e o preço retraiu muito ali naquele ponto, tá vendo? Ana, se ele vier tocar aqui pela quarta vez, eu posso pegar se tiver confluência? Se ele vier tocar aqui pela quarta vez e eu tiver, por exemplo, ali naquela região, uma região de suporte também, eu posso pegar? Lembrem-se, se tiver confluência, tem uma chance de ser muito mais assertivo, mas a partir do terceiro toque, no quarto, no quinto em diante, ele já não é tão assertivo quanto no terceiro, beleza? Então fica a seu critério dentro do seu gerenciamento se você vai querer operar ou não, beleza? De fato, o terceiro toque ele é muito mais assertivo do que os demais, ainda mais se for junto com uma zona de confluência, tá? Ana, beleza. E a linha de tendência de baixa, como que eu posso fazer as minhas projeções, tá? Vamos lá, deixa eu buscar aqui um ponto. Esse aqui foi o que eu mostrei para vocês agora. Ó, LTB. Só de bater o olho aqui, eu tô vendo que o preço está desvalorizando aqui gradativamente, tá? Eu posso projetar interligando esses dois topos aqui, ó. Se a LTB é uma zona, né, onde o preço está fazendo uma desvalorização gradativa, é uma zona de resistência na diagonal, né? Obviamente eu vou interligar pelos topos e não pelos fundos, tá? Então eu interliguei esse topo aqui com esse e olha como ele respeitou aqui no terceiro toque, pessoal. Imagina se aqui eu tenho uma região de resistência. Olha como isso aqui é poderoso, pessoal, o ponto X. Imagina se aqui é uma zona de confluência. Você vai entrar aqui no terceiro toque sem pensar duas vezes. Olha como que o mercado retraiu aqui nessa vela e só caiu depois disso, pessoal. Por quê? O terceiro toque, quando eu tenho confluência ali, ele é muito assertivo, beleza? Então, LTB, eu sempre vou projetar interligando dois topos, né? Um topo até outro topo, ok? E LTA, eu sempre vou projetar interligando pelos fundos ali. E aí vale ressaltar que vocês podem interligar, que aí já entra na parte de projeções, as linhas de tendência de vocês de várias formas. Por exemplo, eu posso pegar aqui nesse topo, ó, e eu posso interligar com esse outro topo aqui. Eu posso pegar esse topo aqui, ó, e interligar com um outro topo aqui embaixo, tá vendo? Eu posso fazer várias projeções de linhas de tendência, tá, pessoal? Tem muita gente que fica preso, que tem uma forma engessada de marcar linhas de tendência. De fato, se você marcar interligando, por exemplo, LTB, estou vendo aqui claramente que o preço está fazendo o quê? Deixa eu pegar aqui. O preço está fazendo topos e fundos descendentes, certo? Se eu sei que ele está fazendo topos e fundos descendentes, a tendência é de baixa, certo? Então, eu vou priorizar operações de venda, certo? Então, eu posso projetar aqui, por exemplo, dois topos que estão caindo, né? Que foi, por exemplo, esse topo aqui, interliguei nesse topo aqui. E se o mercado vier tocar em algum ponto aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Se ele vier tocar, por exemplo, em algum ponto aqui que tenha confluência, imagina se ele tocar aqui e eu tenho confluência ali de resistência com linha de tendência,
seria perfeito. Por quê? Eu tenho um cruzamento ali, um ponto X, né? Se ele veio tocar pela terceira vez e eu tenho confluência, tenho um ponto X ali naquele ponto, muito provavelmente o mercado vai tocar ali, né? O mercado vai tocar ali naquele ponto e vai cair, vai deixar o seu pavio aqui, tá? Então, o terceiro toque, juntamente com uma zona de confluência, é muito assertivo. Porque se eu tenho aqui, pessoal, uma LTB, que é a mesma coisa, né? Se eu tenho aqui uma LTB, que é a mesma coisa do que uma resistência na diagonal, se num determinado ponto o preço busca ali aquela zona de resistência que está cruzando com a linha de tendência, né? Se eu tenho ali um determinado ponto que o preço que ele busca ali aquela resistência que está cruzando com a linha de tendência, eu tenho uma confluência muito forte. Ou seja, o preço está me dizendo duas vezes ali a mesma coisa. Ele está me dizendo duas vezes vende, tá? Então, quando eu tocar aqui, qual a operação que eu vou fazer? Operação de venda aqui a favor da tendência, acreditando na força que está vindo aqui de trás, que é a força vendedora, tá? Aí entra outro critério também. Eu gosto mais de operar a linha de tendência quando ela está com esse ângulo aqui de mais ou menos uns 45 graus. Então, vocês vão observar que ela está com um ângulo saudável aqui, tá? Se ela estiver muito assim, ó, quer ver? Se eu projetar e ela ficar muito assim, eu não curto muito. Ou se ela ficar muito inclinada assim também, eu não curto muito. Então, eu gosto de pegar mais ou menos quando ela está ali no ângulo de 45 graus, onde eu vou trabalhando os pontos de confluência. No geral, vocês vão observar que quando eu tenho confluência ali naquele ponto, independente se é o terceiro, quarto ou quinto, ele tende a respeitar muito, tá? Mas quando eu tenho confluência junto com o terceiro toque, é mais assertivo ainda, beleza? Então, eu posso projetar as minhas linhas de tendências de vários ângulos, é, é, desde que não seja muito na horizontal e nem muito na vertical, beleza? Show de bola. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, o mercado, ele tem macro e tem micro tendência. Então, observa aqui, pessoal, o que eu tenho aqui quando eu diminuo o zoom aqui, ó, o que eu tenho aqui o mercado, pessoal? O mercado, ele estava vindo aqui de trás, ó, fazendo o quê? Uma macro tendência de baixa, ele está numa macro de baixa. Mas qual que é a micro tendência que ele está fazendo aqui, turma? Uma micro tendência de alta, tá? Então, vocês podem projetar tanto micro tendência quanto macro tendência ao mesmo tempo. Tem dia que eu estou operando que eu vou lá e marco uma macro, tá? Eu posso marcar ali uma macro e marco também uma micro. Aqui nesse ponto eu posso marcar uma micro e eu vou operar sempre como? Sempre a favor das confluências. Então, por exemplo, se eu tenho ali num ponto, se eu tenho uma confluência de um ponto de linha de tendência com uma zona minha de suporte, que foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Olha como isso é assertivo, tá vendo? Se eu tenho uma confluência, né, de uma resistência minha com uma LTB, eu também sei que vai ser muito assertivo. Ó, aqui, ó, vocês observam que eu tive um toque, dois toques, terceiro toque, respeitou muito o quarto toque, e quando ele veio tocar aqui, ó, no quinto toque, ele já rompeu, tá vendo? Não respeitou mais. Então, vocês sempre vão analisar os pontos de confluência, que vai ser sempre mais assertivo, beleza? Então, e geralmente, pessoal, em OB, ele costuma respeitar mais a micro tendência do que a macro tendência, tá? Por isso que eu estou falando para vocês focarem nos pontos de confluência, porque às vezes isso não vai ser regra, tá? Isso não é muito regra. Vai ter pontos que ele vai respeitar mais a macro e vai ter pontos que ele vai respeitar mais a micro. Tudo isso vai depender do movimento que o preço fez ali naquele momento e se tem confluência forte ali naquele momento, beleza? Então, vocês podem trabalhar operando tanto a macro quanto a micro. Vocês viram que eu tinha projetado a linha aqui? E depois eu vim aqui, ó, e projetei a outra linha aqui. Por quê? Porque agora eu já posso interligar esses fundos aqui com esse fundo que acabou de ser formado aqui, ó. E eu posso fazer várias projeções e trabalhar sempre os pontos de confluência que vão acontecendo ali. A cada virada de hora, eu vou sempre apagar as minhas marcações e refazer de novo. E eu sempre vou priorizar, operar os pontos ali de confluência a favor da tendência, de acordo com a movimentação do mercado. Então, se ele está numa tendência de alta, eu quero confluência. Vou até colocar aqui para vocês, para ficar mais claro ainda. Ó. Tendência de alta. Eu quero confluência entre LTA e suporte.
Tendência de alta, eu quero confluência entre LTA e suporte. Tendência de baixa, eu quero confluência entre resistência e LTB. Ok? Perfeito? Perfeito. Então, essa foi a aula de hoje. Já quero vocês treinando, juntando com as coisas. Toda a nossa mentoria, pessoal, é como se fosse um quebra-cabeça, tá? Então, essa aula vai complementar a aula anterior, a próxima aula vai complementar essa aula e por aí vai. Então, o que vocês têm que fazer? Ir unindo as informações. Por isso que eu falo, assiste uma aula, treina, treina, treina até aprender. E não passa para a próxima aula enquanto você não estiver dominando o conteúdo daquela aula que você está assistindo, ok? Então, assiste, treina, só assim você avança para a próxima. Assiste, executa, e só assim você passa para a próxima, que assim você vai unindo todas as informações e montando o quebra-cabeça. Obviamente, eu só vou pegar aqui uma operação numa linha de tendência, juntando com a questão que eu expliquei para vocês na aula passada, na aula de marcações, do tempo de expiração, que eu tenho que lembrar de colocar o valor correto, de lembrar de ajustar, de verificar esse cara aqui. Não é só tocar lá na linha de tendência e pegar. Eu tenho que olhar isso, tenho que olhar isso e tenho que olhar isso, tá? Porque o tempo de segurança para todas as operações vai ser aquele tempo que eu ensinei na aula passada, de até 2,30, tá? Isso aqui que eu estou explicando para vocês, da linha de tendência, é voltado para 5 minutos, mas também vai ser utilizado lá em M1, mas eu vou falar disso mais detalhado lá no módulo de M1. Então, o foco disso aqui, toda vez que você for pegar, você tem que lembrar do tempo aqui, e fazer tudo certinho de acordo com o operacional para M5, beleza? Muito obrigada por estar aqui e até a próxima aula.